Fala, Brownzers! Então, hoje eu vim aqui gravar um vídeo para vocês sobre La Mano de Dios, né? Que nos deixou aí na quarta-feira, que é o Dom Diego Armando Maradona, exume jogador que eu tenho certeza que quem gosta de futebol não tem como ignorar isso, sabe? Independente de ter rivalidade Brasil-Argentina, Maradona e Pelé, sabe? Independente de qualquer coisa, o cara foi sensacional. E falar da história do futebol e deixar o Maradona fora disso é loucura, não existe. É a mesma coisa de você falar da Fórmula 1 deixando o Lewis Hamilton e o Schumacher de fora, entendeu? Não tem nexo. Então, assim, é uma perda muito grande para o mundo do futebol, né? Um cara que, para muitos na Argentina, foi praticamente levou, né, nas costas o time em 86. Assim, a gente sabe que o futebol é um conjunto, mas o cara diferente, ele ajuda bastante mesmo, porque geralmente o que determina uma partida de futebol é o desequilíbrio, né? O cara que consegue desequilibrar, achar espaço onde ninguém enxerga. E pelos vídeos que eu já vi do Maradona, né? Porque eu tenho 30 anos, então não acompanhei a carreira dele de perto. Mas pelos vídeos que eu vejo, assim, ele era esse cara que encontrava espaço, cara que tinha um domínio de bola muito próximo, era um cara muito ágil. Pelo que eu notei, o estilo de jogo assim do Messi se assemelha muito com o dele, inclusive tem um gol que é praticamente idêntico, conterrâneos também, né? E assim, é um cara que além dessa da bola dele, o que eu admiro muito é a personalidade dele, tanto dentro de campo ali com a bola chamando a responsabilidade, quanto fora de campo também. É um cara que sempre se expôs, nunca teve medo assim de rejeição, nunca teve medo de mídia. É um cara que todas as ideias dele estão ali sempre contundentes. É um cara que inclusive, poxa, tem uma tatuagem do Che no braço. E assim, isso, se você for pensar, traz muita controvérsia dentro de debates. Mas assim, ele era um cara tão grande, sabe, que ele não tinha esse problema. Ele não se omitia mesmo, não tinha nenhum tipo de medo de expor o que ele pensava. E eu acho que todo mundo tem que ser assim. Principalmente um cara que forma opinião, um cara que é, é tão estimado assim, sabe? Porque, bem ou mal, ele transcendeu essa barreira de jogador de futebol, né? Ele é um cara que a Argentina levava como Deus mesmo. Então, assim, no entanto que, meu, os caras declararam 3 dias de luto pela morte dele. Não é pra qualquer um, não é qualquer jogador de futebol. Porque, assim, aqui no Brasil a gente tem grandes jogadores, grandes histórias do futebol. Mas, assim, nessa questão idolatria, questão importância em assuntos, independente se você concorda ou não, entendeu? Porque eu acho que assim, eu acho melhor eu não concordar com uma pessoa, sabe? Do que concordar com o que ela não é, com o que ela finge ser só por conta de ibope, né? Então, dentro dessa linha de pensamento, cara, eu não conheço um jogador de futebol que teve a mesma influência que o acredito que não exista e no mundo assim, ó, um cara tão influente dentro do seu país quanto o Diego Maradona. É, E era um cara, meu, baixinho, velho, 1,65 m, devia ser muito ágil mesmo. O Maradona, ele ganhou a Copa do Mundo de 86, como eu falei anteriormente, né? A seleção da Argentina ganhou por 3-2 contra a Alemanha na final. Ele tem 2 títulos do campeonato italiano pelo Napoli, né? Que não é qualquer coisa. Uma coisa é você ter um título de campeonato italiano, hoje com a Juventus lá, que tá ganhando tudo, toda hora.
Outra coisa é com o Napoli, que é um time que nunca foi sabe, o maior time da Itália. Provavelmente na época do Maradona, por conta desse patamar que se elevou, né? Pela sua presença no clube. Ele também ganhou um campeonato argentino pelo Boca Juniors, porque assim, na realidade, ele iniciou a sua carreira profissional pelo Argentino Juniors. Ele ficou alguns anos no Argentino Juniors, foi artilheiro do campeonato argentino e ele era meia, né? Foi artilheiro do campeonato argentino, porém o clube não teve a força para ser campeão. Aí ele jogou mais uns anos no Boca Juniors e depois ele foi jogar no Barcelona. O Barcelona ele ficou pouco tempo. Ele teve uma passagem lá que não foi nem de perto das melhores da sua carreira. Ele teve alguns problemas também, teve hepatite, teve uma fratura numa entrada que foi bem forte. Então, assim, acabou atrapalhando essa trajetória dele no Barcelona, mas assim, não mancha em nada a carreira do cara. Inclusive, muitos levantam aí quem é melhor, né, da história entre ele e o Pelé. A minha opinião é o quê? A minha opinião é que assim, o futebol ele vem em constância evolução. Algumas pessoas levam aquela coisa mas na época do Pelé o nível técnico era muito baixo. Beleza, poderia ser mais baixo o nível técnico, sim, mas para e pensa. Por que todo mundo não fazia igual, então, já que o nível técnico era tão baixo assim? Não tem como, quem se destaca é o diferente. Então, assim, eu não vejo um maior de todos os tempos, não. Eu vejo o maior da sua época, sabe? E muitas vezes ainda pode acontecer de ter algum tipo de controvérsia. Porque é muito difícil você colocar entre Ronaldo e Zidane quem foi o maior da sua época, sabe? É complicado. Você colocar um exemplo, até mesmo o Messi com o Cristiano Ronaldo. O Messi tem uma bola de ouro a mais. Eu particularmente gosto mais do futebol dele, mas assim, é indiscutível que o Cristiano Ronaldo é uma máquina de fazer gol, uma máquina de ganhar título, sabe? Um cara importantíssimo e diferenciado. Mas eu fico bem triste assim por ser um fã, né, do esporte, de ter uma baixa dessa, né, de um cara desse patamar. Não vi jogando, porém hoje a gente tem o YouTube aí e fico contente também de ter visto várias opiniões, assim, sabe, que ele ao longo dos anos aí que ele veio mostrando. Ele sempre se mostrou uma pessoa bem contundente mesmo, sem precisar se omitir a nada, e é uma coisa que eu sempre admirei muito nele. E pelo menos essa parte da vida dele eu consegui acompanhar um pouco, e eu fico muito contente porque a gente precisa, no mundo de autoconfiança e poder expor o que você pensa. É claro que você expõe o que você pensa uma forma de raciocínio que não seja preconceituosa, que não esteja atingindo uma outra pessoa ou algum outro estereótipo. Mas agora, eu não acho problema nenhum o cara expor a sua posição política, o cara expor a sua preferência musical, o cara expor qualquer coisa, sabe? Perguntou, meu, ninguém tem nada com isso, sabe? O cara tem que ter, sim, essa fibra. E eu dedico aí esse episódio aí do Mundo de Brau ao Dieguito Maradona. Que Deus o tenha. E eu desejo tudo de bom para todos vocês também. Peço que vocês comentem, curtam, compartilhem, que vai ajudar bastante o canal a crescer aí. Eu pretendo trazer bastante conteúdo e melhorar a qualidade cada vez mais para vocês. Muito obrigado.